Aí nós aprendemos a vida toda. E você vai me ouvir falar aqui nesse público aqui, aí não, uma dezenas de vezes, que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sim ou não? Eu falei já nesse curso, inclusive. Mas a gente fala nesse sentido, porque é um conhecimento já estabelecido, tradicional, não é verdade, mas não vamos criar dificuldade onde não tem. Então, Moisés escreveu. Mas não escreveu? Não, lógico que não. Como não? Lógico que não. Mas simples. Em que língua foi escrito Gênesis? Vai pegar quais são os documentos de Gênesis, os poucos que tem, os pedaços que existem. Não está em hebraico? Hebraico. E a língua hebraica na sua forma escrita surgiu quando? Isso é história, não é a minha fé. Surgiu na época de Davi. Como é que Moisés escreveu, se na época dele, embora houvesse o proto-hebraico, não havia a língua hebraica grafada? Vocês sabiam que uma língua, ela não surge com grafia. A língua surge falada. Só fala a língua, né? Com o tempo surge a necessidade de estabelecer a grafia daquela língua. Há muitas línguas hoje que são línguas ágrafas, línguas sem escrita. Línguas, tem tribos indígenas cujo idioma não está escrito. Tem que um especialista ouvir, aprender e criar uma escrita para aquela língua. Então, o hebraico, a língua hebraica escrita, só surge no tempo de Davi. A não ser que Moisés ressuscitasse, voltasse no tempo, já inventaram a escritura hebraica, já, então eu vou escrever. Pastor, mas então não foi assim, não. Ele não pode ter sido, não escreveu, não pode ter sido. Ele não. E quem foi que escreveu então? Bem, foi um corpo de redatores de Israel, de rabinos, que pegou a tradição mosaica, que permaneceu na memória e escreveu. Simples assim. Você pode ir. Pessoal, peraí. Vocês se escandalizam porque a história e os estudos afirmam que a escrita do hebraico só acontece em Davi? O que eu posso fazer? Então, a não ser que ele escreveu em outra língua. E aí eu pergunto, se escreveu, cadê esses documentos? Tem que ver. Tem que ter ou não tem que ter? Pelo próprio Deus. Quando Moisés sai ali do Egito, ali que ele vai entrar nas terras de Canaã, ali no deserto, aquele povo cananeu, todo ali existe o hebraico enquanto um protótipo. A língua hebraica estava nascendo. É o proto-hebraico. E agora, a escrita do hebraico só vai surgir no tempo de Davi. A escrita, não é a língua. Já havia, o povo já conversava em hebraico. Mas a escrita não havia. Se não havia escrita, como é que Moisés escreveu? Aí eu pergunto, uma coisa mais simples. Como é que Moisés registrou a sua morte? Em Deuteronômio. Está lá, a morte de Moisés. No livro que ele escreveu. Aí eu falo, não pastor, mas essa parte não foi ele. Então você começou a concordar comigo. Que tem uma parte que não foi ele. Querem ver um outro detalhe? Abra sua Bíblia em Gênesis 34. Gente, essas coisas não são tão importantes, tá, pessoal? Não tem muita importância para a fé. Agora, eu preciso me defender quando eu afirmo que a Bíblia passou por um processo histórico. Eu tenho que dar algum fundamento para vocês. Tá, só uma perguntinha, olhem para mim. Vocês sabem o que é Israel? Israel. Vamos por etapa. Primeiro, qual é o primeiro sentido de Israel na Escritura? Não, primeiro sentido. Jacó não lutou com o anjo lá? E aí ele falou assim, não se chamará mais Jacó, mas será chamado de Israel. Então Israel nasce como nome próprio. Israel é Jacó. Certo? Mas ele vai gerar 12 filhos, vai se tornar pai de uma nação.
Essa nação, esses filhos, 12 filhos, vão para o Egito, sim ou não? Lá no Egito, quem é Israel lá no Egito? Não, no Egito é o pai deles que morreu. Ué. Até, gente, quem é Israel? Não é Jacó? Ele não gerou filhos? O filho pai Israel, não era assim que falava? Aí eles não foram para o Egito? Mas eles foram como nação ou como os filhos de Jacó, de Israel? Não foram lá atrás de alimento? Ficaram por lá, ficaram por lá. Não eram os filhos de Israel? Quando fala os filhos de Israel, os filhos de Jacó está falando. Os filhos de Israel, de uma pessoa. Não é uma nação. Certo? Agora, depois de 400 e tantos anos, eles saem do Egito. Aí eles vão formar uma nação. A nação surge posteriormente. Daí será chamada a nação de Israel. Então, Israel, enquanto nação, só vai aparecer só lá na frente. Tá bom? Agora, Gênesis 34 diz assim: ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Então está mostrando aqui quando? Até agora tem lá Jacó e seus filhos. Está falando da filha de Lia. Viu-a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomou-a, a possuiu e assim a humilhou. Aqui eles estão morando aonde? Aqui estão morando em Canaã. Jacó, que é Israel, seus filhos. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me essa jovem para esposa. Versículo 5: quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltasse. Então Jacó está em casa, o velho, ficou sabendo que pegaram a filha dele, a neta dele. Ele está lá triste. Versículo 6: e saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino, onde? Em Israel. Em Israel é uma pessoa ou um lugar? Havia Israel nesse tempo? Israel como nação não vai surgir só depois? Então quem escreveu isso aqui está vivendo lá na frente, quando já tem Israel, e contando um caso bem do passado. E aí é quando a pena se engana. Porque a pessoa que está escrevendo tem um conceito que aqui é a terra de Israel. Mas se Moisés escreveu esse texto, Moisés escreveu antes de haver a nação de Israel, nunca ele poderia ter dito: houve um desatino em Israel, porque Moisés não tinha o conceito de Israel enquanto terra, enquanto nação. Entenderam? Ou seja, quem escreveu esse texto viveu na época em que já havia a terra e a nação de Israel. E ao escrevendo um texto do tempo em que não havia Israel, deixou uma marca de que ele é um escritor a posteriori. Entendeu? Isso aqui é uma marca que o escritor deixa, talvez sem perceber. Ficou. Seria mais ou menos assim: Brasil enquanto nação existe desde quando? Brasil enquanto nação. Mas assim, digamos que os portugueses chegaram aqui em 1500, perfeito? A partir daí começa a se construir uma identidade que será conhecida como Brasil, perfeito? Como Brasil. Mas antes de 1500, só tinha o povo indígena aqui, havia essa terra, mas não havia o conceito Brasil. Sim ou não? Imagine só um livro dizendo que o índio qual? O nome do índio? O índio Pataxó, presta atenção, que viveu em 1200 depois de Cristo, 1200 depois de Cristo, escrevendo a história do seu povo, certo? Contando que aqui no Brasil
houve uma guerra entre duas tribos indígenas. Aí ele podia falar isso? Se ele viveu em 1200? Porque o conceito de Brasil não viria só depois de 300 anos? Então, se houver um livro conferido a esse Pataxó, em 1200, com essa expressão, essa é uma marca que quem escreveu foi alguém que viveu depois de 1500. Então Moisés não falou nada disso? Não, calma. Eu não estou dizendo que Moisés não disse. Tudo aqui pode ter sido Moisés que disse. Desde que eu estou entendendo que quem escreveu não foi Moisés. Mas quem disse pode ter sido Moisés. Você vê que não há problema. Sim ou não? Tanto é que você faz depois um exercício. Leia o livro de Êxodo. Não, livro de Números. Você vai encontrar várias vezes. E Moisés disse aos filhos de Israel. Espera aí. Se eu estou escrevendo, eu vou me referir a mim mesmo em terceira pessoa? Sim ou não? Quando você fala assim, Moisés disse, então é um terceiro que está dizendo acerca de um outro. Sim ou não? Tudo isso são marcas que ficam no texto, que demonstra que a Bíblia, enquanto texto escrito, estou falando de escritura, tem a marca humana. Entenderam ou não? Isso torna a Bíblia menor? Absolutamente, ela está no devido lugar. Nós vamos caminhar por ela, tentando ou buscando abstrair o testemunho. Esse testemunho não muda. A palavra de Deus. Entenderam? Nós vamos perseguir no sentido de ir no encalço, na busca da palavra de Deus. E a partir disso, você descansa. Você vai ficar mais preocupado com versão, com tradução. Uma versão diz isso, a outra diz aquilo outro. Você não vai se perturbar mais. Quando as testemunhas de Jeová chegar na sua casa e falar que a sua Bíblia não presta, que presta só a deles. Você não vai se preocupar com isso, porque isso se tornou para você muito pequeno diante da grande revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom?